Então, vamos lá agora oficialmente. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós temos um webinário muito especial. Nós temos o Bob Dunham, que é o sistematizador dessa metodologia que nós trouxemos na nossa edição número 93. Nós temos a Maribel Gonçalves, que trabalha junto com o Bob, e nós vamos ter a tradução da Marta. Maribel vai nos ajudar na conversa com o Bob, Marta também, e Marta vai fazer a tradução para o português. Então, vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos ter esse bate-papo primeiro para que vocês conheçam um pouco o Bob, para que ele apresente as ideias, para que tenha uma uniformidade. Então, isso deve durar uns 40, 45 minutos, e depois uma parte muito maravilhosa que a gente está abrindo para que vocês participem, vocês coloquem as suas questões, e aí o próprio Bob pode responder isso para todo mundo, tá ok? Bob, welcome. Vamos lá. Então, para começar, então aí, Marta, você já vai começar agora. Ok. Luciano, posso? Pode. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a todos. É um desafio para nós trazermos isso para o Brasil, porque a gente ainda não tem um tradutor simultâneo, né, que possa traduzir a linguagem generativa simultaneamente para o português. Eu sou uma tradutora consecutiva e às vezes preciso tomar um ar para poder seguir, então eu pedi muita paciência de vocês para poder, para a gente poder ter essa conversa e escutar o Bob e a Maribel, sim, de uma forma muito próxima em português, mas eu pedi realmente muita paciência de vocês. Então, Luciano tudo que o Luciano ou vocês falarem, eu vou traduzir do Bob para a Maribel, e eles vão responder de uma forma cadenciada para eu poder traduzir para o português, tá bom? E, Dani, se precisar de ajuda, ou Ricardo também, vou pedir ajuda dos universitários. Obrigada. Perfeito. Então, vamos lá, Marta. Então, começa aí. Bob, seja bem-vindo. Gratidão pela sua participação. Bob, welcome. We are so grateful for your participation here. E como é uma tradição nossa aqui nas nossas lives e webinários, And as a tradition here in our webinars and live events, eu quero começar com uma pergunta extremamente simples. I want to begin with a very simple question. Bob, quem é você? Bob, who are you? Oh, thank you. I also have a tradition Obrigada, eu também tenho uma tradição. that when I begin these virtual conversations, Que quando eu começo essas conversas virtuais, eu convido as pessoas a abrirem as câmeras. because I want to have a conversation, Porque eu quero ter uma conversa. not a presentation. Eu quero ter essa apresentação. I would like to feel like we're in the cafe, Eu quero sentir como se a gente estivesse num café, having an espresso or a glass of wine. tomando um expresso ou então um copo de vinho. Beautiful. And so, can we all say hello to each other? Can you give me a wave so I know? Podemos dar oi para todos e fazer assim com as mãos para a gente poder se ver, se enxergar? This is good. I'm talking to real people. Isso é bom, estou falando com pessoas reais. And so for the question, Luciano, Então, para a pergunta do Luciano, there are so many ways we can answer the question. tem muitas formas que a gente pode responder essa pergunta. For example, I could say I'm the founder of the Institute for Generative Leadership. Por exemplo, eu poderia dizer que eu sou o fundador do Instituto para a Liderança Generativa. I think that's a very boring answer. Mas eu acho que isso é uma resposta muito aburrida, muito sem graça. I think to answer your question, Eu penso que para responder a sua pergunta, I will tell you what I care about eu vou te contar o que me importa and how I live my life to take care of that care. e como que eu vivo a minha vida para cuidar disso que me importa. So I'm a man Então, eu sou um homem
who walks in life with questions. E caminha pela vida com perguntas. And I look at life the way it is, E eu olho para a vida como ela é, with powerful questions, com perguntas muito poderosas. like, what is a human being? Como, por exemplo, o que é um ser humano? What is life? O que é a vida? What is action? O que é ação? What is value? O que é valor? From the concern to create choices for people. Com uma inquietação de criar possibilidades, escolhas para as pessoas, To create a better life. para criar uma vida melhor, uma boa In vida. fact, now we say Então, agora a gente diz that the essence of our discipline que a essência da nossa disciplina is the commitment to create a world in which everyone thrives. é um compromisso de criar um mundo em que todos possam prosperar. And I hold that as a real possibility, E eu sustento isso como uma possibilidade real, not as a slogan. não como um slogan. Because we're creating the world the way it is. Porque nós estamos criando o mundo do jeito que ele está, And if we're creating the world, why don't we make a better one? e se a gente está criando o mundo, por que a gente não cria um mundo melhor? So that's who I am. Então, esse sou eu. Fantástico. Grato, Bob. Marta, Fantastic. Thanks, Bob. Maribel, está com vocês. Luciano, what we design here and what we want with Bob and with you is keeping the questions. Então, seguindo com Bob, o que a gente criou e desenhou para a noite de hoje é seguir com o Bob em perguntas, seguir com as perguntas. So, Bob, what is your story that gives you authority to talk about leadership? Bob, qual é a sua história que dá a você autoridade para falar sobre liderança generativa? Well, authority is only granted by other people. Então, autoridade é somente dada pelo julgamento das outras pessoas. So when I speak about leadership, Quando eu falo sobre liderança, some people listen. algumas pessoas me escutam. So, and I would say why they listen E eu poderia dizer que o porquê elas escutam, when I explore these questions, quando eu exploro essas questões, essas perguntas, I am looking for a particular kind of answer. eu estou procurando por um tipo particular de resposta. Answers that allow us to actually do something. Respostas que nos permitem, de verdade, fazer alguma coisa. Not just to see the world, Não apenas ver o mundo, not just to interpret the world, não apenas interpretar o mundo, but to act in the world to produce different results. mas atuar no mundo para produzir alguns resultados diferentes. And when people enter this path of learning, E quando as pessoas entram nessa trilha, nesse caminho de aprendizagem, they are empowered to do that. eles estão empoderados para fazer isso também. And where did this perspective come from? E de onde essa perspectiva vem, acontece? I mark my journey now 40 years. Eu digo que a minha jornada começou agora há 40 anos atrás, And studying with many masters estudando com muitos maestros who helped me explore these questions. que me ajudaram a explorar essas perguntas. I began the journey as a student of Fernando Flores, Eu comecei a minha jornada estudando com Fernando Flores, and I went to work in his companies for 7 years. e eu trabalhei na empresa dele por 7 anos.
I was on the staff of the ontological design course. Eu estava na equipe, no staff, de desenhar os programas ontológicos. And I wrote the papers for the second year of the course. E eu escrevia os artigos para o segundo ano do programa. It was my internship, my apprenticeship into thinking. Foi o meu estágio em pensar, como pensar. But before that, Mas antes disso, I had spent 5 years as a manager and executive in Silicon Valley. eu estive como um gerente, como um executivo numa empresa no Vale do Silício, na Califórnia, Where I was applying what I was learning about the ontological and generative skills. onde eu estava aplicando todas as habilidades vindas do ontológico e do generativo, do discurso generativo. And I began my journey as a computer programmer. E eu comecei a minha jornada como um programador de computadores, In a company that was struggling to survive. numa empresa que estava lutando para sobreviver. But I began to have new conversations Mas eu comecei a ter conversas diferentes e novas. and they promoted me E eles me promoveram to be in charge of all the engineers in the company. para estar a cargo de todos os engenheiros da companhia. And I didn't know what I was doing. E eu não sabia o que eu estava fazendo. But I was introduced to the generative fundamentals. Mas eu tinha sido introduzido aos fundamentos generativos, Of the power of conversation. o poder das conversas. And in 6 months, we turned around the company. Em 6 meses, a gente virou completamente a companhia. I was amazed. Eu estava maravilhado. It was where I learned the application of the ontological framework in the world of organizations. Eu aprendi a colocar o frame ontológico nas organizações. And later, working with Fernando, E mais tarde, trabalhando com Fernando Flores, and after writing papers in the ontological design course, e depois escrevendo os artigos no curso de design ontológico, I became a chief operating officer of the technology company. eu me tornei o Chief Operating Officer dessa companhia. And then became a consultant for 3 years, E aí me tornei um consultor por 3 anos, changing the results of companies mudando os resultados de várias companhias, by changing their management, leadership, and teamwork. mudando a liderança, o manejo de times e o manejo de líderes. Then I went to consulting on my own for 5 years. Por mim, por 5 anos, Bringing these approaches to different companies. trazendo essa abordagem a diferentes companhias. And then in 1998, I launched my first public program Então, em 1998, eu lancei meu primeiro programa público, called the Generative Leadership Program. chamado Programa de Liderança Generativa. And because I was interested in teaching leaders how to create healthy organizations, Porque eu estava muito interessado em ensinar a líderes como criar organizações saudáveis, rather than having to do it for them as a consultant. mais do que fazer isso e ajudar eles como um consultor. And then in 2008, I collaborated with Newfield Network Então, em 2008, eu colaborei com o Newfield Network and my friend Julio Olaya, e meu amigo Julio Olaya, and we launched the Coaching Excellence in Organizations program. e a gente lançou hold on, Bob. O programa Excelência de Coaching em Organizações.
And we have been unfolding the discipline E nós estamos evoluindo essa disciplina in every program em cada programa, and every consulting project. em cada projeto de consultoria. We learn more than the clients. Nós aprendemos mais que os clientes. And in the last several years, Nos últimos anos, the Institute has spun off 3 affiliates. o Instituto tem... hold on, Bob. Tem, desenvolveu 3 afiliados. One is Miss Maribel and IGL Latin America. Um deles é a Maribel, que é CEO do Instituto para Liderança Generativa na América Latina. We have an affiliate, IGL Asia. Nós temos um afiliado na Ásia. We are now opening up IGL United Kingdom Nós estamos agora abrindo Reino Unido, to go along with the original IGL US. para ir junto com o original Instituto dos Estados Unidos. So that's the history story, Essa é a história da história, but the authority is granted by you. mas a autoridade é dada por vocês. If what I say lands for you, Se o que eu digo aterriza em você, conversa com você, in your listening, na sua escuta, in your body, no seu corpo, in your life, na sua vida, in your future, no seu futuro, if you see I bring possibilities for what you care about, se o que eu digo traz possibilidades para o que você quer cuidar, then our offer is to accompany you in your life journey então a nossa oferta é acompanhar você na sua trajetória, your learning journey, na sua trajetória de aprendizagem and your leadership journey. e na sua trajetória de como ser líder, de liderança. And the value is not me. Então o valor não sou eu, It is the results of our graduates. são os resultados do que a gente pode construir juntos. Graduates like Marta, Ou também dos alunos graduados, como por exemplo eu, Marta, from the results in her own life, que dos resultados da minha própria vida, grabs us and says, come to Brazil. peguei eles e disse, vamos embora para o Brasil. It's a leadership move, É um movimento de liderança, very powerful, muito poderoso, opening a big game. abrindo um jogo bem grande. Hi, Bob, I need to breathe. Take a deep breath. Yes. Okay. Thank you, Bob. The value comes from your own walking your path in life. O valor vem de você caminhar o seu próprio caminho na sua vida. And what our discipline offers to you E o que a nossa disciplina oferece para você nisso? is an exploration of the core of your capacity É uma exploração da essência da sua capacidade to create as a human being. de criar como um ser humano. It is the foundation of leadership. E isso é o fundamento da liderança. It is the foundation of management. É o fundamento de management. It's the foundation of teams. É o fundamento de times. It's the foundation of a good life. É o fundamento de uma boa vida. Because the big problem in the world today Porque o grande problema hoje em dia no mundo is we live in a culture é que vivemos numa cultura that makes people into machines. que torna pessoas como em máquinas, In the way we think.
da maneira como a gente pensa. Nós temos que recobrar, restaurar o futuro and the world of action e o mundo da ação as the arena of creation of people together. como a arena de criação em que pessoas criam juntas. That you are doing this already. A gente está fazendo isso de qualquer forma agora. And so it's a big question. Então, é uma grande questão. How can I do this better? Como que eu posso fazer isso de uma forma melhor? That is our question. Essa é a pergunta. How do I do, Maribel? You are answering my questions before I ask the questions. Você está respondendo as minhas perguntas antes mesmo de eu fazer elas. Okay. Bob, we already see your perspective, your leadership perspective. Bob, nós vemos a sua perspectiva sobre liderança. But what is generative leadership? Why the last name in leadership? Mas o que é isso de liderança generativa? O que é essa última palavra, generativa? There's much confusion in our culture today about leadership. Tem muita confusão hoje em dia na nossa cultura sobre liderança. It's not well understood. Não é muito bem entendido. Some people think to be a leader is you have a title. Muitas pessoas pensam que ser um líder é ter um título. But we know many people with titles that are not considered good leaders. Mas vemos muitas pessoas que têm bons títulos e não são considerados bons líderes. Sometimes we think the leader is a decision maker. Às vezes pensamos que um líder é uma pessoa que toma decisões. But we commonly see decisions are not owned by the team. Mas frequentemente a gente vê que essas decisões não são apropriadas, o time não se apropria dessas decisões. Sometimes we mistake the leader for the expert. Às vezes a gente confunde o líder como o expert, o expert. But an expert is just an expert. Mas um expert é só um expert. And that doesn't mean people commit to what they say. E não necessariamente as pessoas se comprometem com o que ele diz. So what do we see when we see leadership? Então, o que a gente vê quando a gente fala de liderança? We see people interacting. A gente vê pessoas interagindo. And afterwards, the actions change. E depois dessas interações, as ações mudam. The future and the results are created. O futuro e os resultados são criados. Sometimes they're good, sometimes they're bad. Às vezes eles são bons, às vezes eles não são bons. That is the domain of leadership. Esse é o domínio da liderança. The human interaction Interações humanas, that creates the positive future. que criam um futuro positivo. And what I learned in my own journey O que eu aprendi na minha própria jornada was that at the beginning of my journey, foi que no início da minha jornada, I was blind. eu era cego. I was not even paying attention to the right things. Eu não conseguia, não podia prestar atenção nas coisas que realmente eram importantes. I thought action was movement. Eu achava que ação era movimento. I thought it was doing a lot. Eu achava que era fazer muito. But I didn't see where the definition of the action came from. Mas eu não via de onde a definição de ação vinha. I thought leadership was being an expert, Eu achava que ser um líder era ser um expert, giving orders. dar ordens. But so many people doing that did not have good teams. Mas muitas pessoas fazendo isso não tinham bons times. And so leadership is the alignment of people to Então- commit to a shared future.
Então, liderança é o alinhamento de pessoas que se comprometem com o futuro compartilhado, in a shared promise numa promessa compartilhada. that then they coordinate action to fulfill the promise. Então, eles coordenam ações para cumprir essa promessa, To produce value for the customers of the promise, para produzir valor para os clientes dessa promessa, through the process of breakdowns. através do processo de quebras, de coisas que saem do trilho. This is done through conversations. Isso é feito através de conversas. This is the domain of leadership Esse é o domínio da liderança, that changes the internal states of people que muda o estado interno das pessoas, that we call commitment, que a gente chama compromisso, that we call care, que nós chamamos de care, aquilo que nos importa, and how people coordinate their action e como as pessoas coordenam as suas ações to produce a shared future para produzir um futuro compartilhado and achieve creation of value e que que isso possa resultar na criação de valor, the creation of satisfaction, criação de satisfação, the creation of meaning, criação de sentido and of a good life. e a criação de uma boa vida. Those are people we call good leaders. Isso é o que a gente chama de bons líderes. And these are observable E isso é observável, actions ações and skills e habilidades that can be learned, que podem ser aprendidos, practiced, praticados, improved through practice melhorados através da prática, to enable people to engage in lifetime learning para envolver pessoas numa aprendizagem que dura a vida inteira, of taking care of what they care about de poder cuidar daquilo que me importa with others com outros, as a process of growing your capacity num processo de aumentar a sua capacidade, for what you can take care of. do que você tem a capacidade de cuidar. And most of what I just said Muito do que eu acabei de dizer is a blind spot in our culture. é um ponto cego, é uma cegueira na nossa cultura. And yet, everything I said is unavoidable. E, além disso, tudo que eu disse é... Hold on, Bob. Dani, unavoidable. Inevitável. Inevitável. Tudo que eu acabei de dizer é inevitável, apesar de ser um blind spot. And essential. E essenciais. And when we don't see this, E quando a gente não vê isso, or we don't do this, ou a gente não faz isso, we compensate a gente compensa, with working hard, trabalhando muito duro, by being demanding, demandando bastante, by being a commander. sendo um comandante, um demandante. But we don't inspire the shared commitment of the team. Mas a gente não inspira um compromisso compartilhado do time. Our experience over the last 4 decades Nossa experiência ao longo das últimas 4 décadas is when people begin to engage in the generative skills, é que quando as pessoas começam a se engajar nas habilidades generativas, the practical results of the team, os resultados práticos do time, of the organization, da organização, the measurable results, os resultados mensuráveis, eles aumentam. one of the myths of our culture Um dos mitos da nossa cultura is that the well-being of people é que o bem-estar das pessoas is the enemy of productivity.
é inimigo da produtividade. This is wrong. Isso está errado. It is the other way around. Tem uma outra forma. When you enable people to become better people, Quando a gente permite que as pessoas sejam pessoas melhores, they make better teams. a gente pode fazer times melhores. They make more valuable promises. Eles podem, sendo o melhor time, eles podem fazer promessas mais valiosas. They create places that people want to stay. Eles criam espaços onde as pessoas queiram ficar, Which is different than being trapped in a machine. que é diferente de estar atrapado numa máquina, Where you're treated like a vending machine. que você é tratado como uma máquina dessas que você bota moedinha e o seu produto cai, uma vending machine. So I hope you get the spirit here. Eu espero que vocês tenham pego o espírito aqui. People need to have their blind spots illuminated. As pessoas precisam ter suas cegueiras iluminadas. We need new answers to the question, what is action? Nós precisamos de novas respostas para a pergunta: o que é a ação? What is learning? O que é aprendizagem? What is leadership? O que é liderança? What is value? O que é valor? And a huge blind spot in our culture E uma cegueira enorme na nossa cultura is people think they have very limited choices. é que as pessoas pensam que elas têm escolhas muito limitadas. But we have learned we have much more choice than we think. E o que nós temos aprendido é que nós temos muito mais escolhas do que a gente pensa. When we cultivate ourselves to grow in a healthy way. Quando a gente cultiva a nós mesmos para crescer de uma forma saudável. We have choice about how our body reacts. Nós temos, por exemplo, escolha de como o nosso corpo reage. We have choice about the emotions we fall into. Nós temos escolha sobre as emoções que a gente cai. We have choices about the stories we live in. A gente tem escolhas sobre as histórias que a gente vive, que a gente se conta. And this is a beginning point for leadership. E esse é um ponto de partida para a liderança. Most people think I have no choice. Muitas pessoas pensam: eu não tenho escolha. My body reacts and I have no choice. Meu corpo reage, eu não tenho escolha. I am triggered to my emotion or my fear and I have no choice. Eu sou gatilhado pelas minhas emoções, pelo meu medo, eu não tenho escolha. Me why it cannot happen. Eu tenho a minha história me dizendo por que isso não pode acontecer. And people live in this condition in their blindness. E as pessoas vivem nessa condição na sua própria cegueira. When we see we have choices, Quando vemos que nós temos escolhas, we can learn. nós podemos aprender. We can have new conversations, A gente pode ter novas conversas, make new promises, fazer novas promessas and make them happen. e fazer elas acontecerem. That is what we learn. Isso é o que a gente aprende. How am I doing, Maribel? Amazing. Como estou indo? Maravilhoso. That's why I've been expanding with generative leadership 12 years. Por isso eu tenho aprendido a liderança generativa pelos últimos 12 anos. Bob, some of the people think Bob, algumas pessoas pensam que el liderazgo generativo es romántico. that, okay, are you going to talk in English for Bob? Oh, sorry. I speak in Spanish? Sorry. Yes. I'm already thinking in another language. But it was So, romantic. Yeah, Bob understood, sorry, that some of our clients, when we start talking with them, they think that generative leadership is romantic. Algumas pessoas, quando a gente começa a falar sobre liderança generativa, dizem que isso é muito romântico.
what are the consequences of not having generative leadership in organizations? Qual é a consequência de não ter liderança generativa nas organizações? That or not having leaders choosing and being in commitment in organizations. Sí. Ou não ter líderes que possam estar escolhendo e comprometidos dentro das organizações? The core power in the world of action O poder principal no mundo da ação of the human being dos seres humanos is commitment, é o compromisso, is choice. é a escolha. And when you choose to create something new, E quando você escolhe criar alguma coisa nova, when you choose to learn, quando você escolhe aprender, when you choose to go beyond the limit, quando você escolhe ir além do limite, it's not romantic. isso não é romântico. It's in the messiness of life. Isso está na bagunça, na coisa da vida mesmo. It is walking into the fire of breakdown. É ir para dentro do fogo. Bob, sorry, you don't have the word breakdown. É ir para dentro do fogo de tudo isso que acontece na nossa vida que sai do nosso controle. You see, when you become a leader, Quando você se torna um líder, the fantasy you have before you are the leader a fantasia que você tinha antes de você ser um líder is you're going to make it all better. é que você vai transformar tudo em uma coisa melhor. And it's going to be easy E vai ser fácil, because you can tell people what to do. porque você pode dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, And then you become the leader. então você vai se tornar o líder. And you see all the problems no one wants to deal with. E aí você vê todos os problemas que ninguém quer lidar, Become yours. se tornam seus. The success and failure of the organization. O sucesso ou o fracasso da organização é culpa sua. The performance or lack of it of your team. A performance ou a falta de performance do seu time acabam sendo sua responsabilidade. The resolution of mistrust. A resolução de falta de confiança dentro do time é sua responsabilidade. The handling of all the big problems. Lidar com os grandes problemas. Maybe you have romantic on the weekend. Talvez você tenha romance durante seu final de semana. So generative leadership is about life. Então, liderança generativa é sobre a vida And about human beings e sobre seres humanos in action em ação, with all their problems, com todos os problemas, with all their pain, com todas as dores, with all their blindness, com todas as cegueiras, with all their inability to connect, com todas as suas inabilidades de conectar, to listen. que escutam. And the list gets very long. Sorry, Bob, could you repeat? And the list of problems gets very long. Okay. Não, desculpa, eu falei que escutam não. E toda essa lista de inúmeros problemas que podem acontecer. And this is the clay E essa é a argila that the leader needs to make a work of art que o líder tem que transformar numa peça de arte. from all of that. De tudo aquilo transformando numa obra de arte. But you do it by getting your hands dirty. Mas você faz isso sujando as suas mãos. And so I have an alternate opinion Eu tenho uma opinião alternativa. that generative leadership is not romantic. Não é romântica. It's dealing with the difficult realities. É lidar com as realidades difíceis That often triggers people to excuses.
que geralmente gatilham as pessoas a darem desculpas, to contraction, a se contraírem, to blame, a culpar, to justification. a se justificarem. By the way, that's the list of symptoms for a coach. By the way, essa é uma lista de coisas que a gente pode escutar como coaches. When you see those behaviors, Quando a gente vê esses comportamentos, you see the missing generative context. a gente vê a falta de um contexto generativo. You see missing conversations. A gente vê conversas que estão faltando. That your job Então, o seu trabalho is to create new behaviors. é criar novos comportamentos. And I think you all know that that's not trivial. E todos vocês sabem que isso não é trivial, não é fácil. The first step is knowing what to see what's missing. O primeiro passo é poder ver o que está faltando. To see what actions and coaching and leadership will take you from where you are to where you need to be. É ver quais são as ações, coaching, leadership, liderança, que você precisa para levar você onde você quer chegar. And then being able to take the action in a competent way. E aí, ser capaz de tomar ação de uma forma competente. We are, you don't want to be an expert in how to play the piano, A gente não quer que você seja um expert tocando piano that cannot play the piano. que não pode tocar o piano. This is a problem with leadership today. Esse é o problema de liderança hoje em dia. Many people talk about leadership, Muitas pessoas falam de liderança, but they cannot do it mas eles não podem liderar, because leadership is a performance art, porque liderança é uma arte performática, not a package of concepts, não um pacote de conceitos, not a package of techniques. não um pacote de técnicas. It is deep in the human dimension of shared action. Está muito profundamente na dimensão humana da ação compartilhada. And where the leadership begins E onde a liderança começa is with yourself. é com você mesmo. Only when you can lead yourself Somente quando você pode liderar a você mesmo, as a leader, como um líder, manager, um gerente, coach, um coach, consultant, um consultor. then you begin to shape the shared coordination of a group. Então você pode formatar uma coordenação de um grupo, Where the results in the world come from da onde os resultados no mundo vêm a partir dessa coordenação. we see all results in the world come from groups of people coordinating. A gente vê que todos os resultados que acontecem no mundo vêm de grupos de pessoas que se coordenam. We call that the we space. Nós chamamos isso de we space, o espaço do nós. Some teams and organizations do it well, Alguns times em organizações fazem isso muito bem some do it terrible. e outros fazem de uma forma horrível. And it always takes us to the individual. E isso sempre vai levar ao indivíduo. We call that the me space. A gente chama isso do espaço do eu. We need to learn at every level. Nós temos que aprender isso em todos os níveis. What do you face in the me space? Com que você se depara no espaço do eu? You face your edges. Você vê os seus edges, as suas bordas, os seus limites. Where you face your barriers. Você vê as suas barreiras. You face your fears. Você vê os seus medos. You face where you know to where you don't know. Você se depara com o que você sabe e o que você não sabe.
because the leader is always going from what we know Porque um líder sempre vai do espaço de onde eu sei to new possibilities that we don't know yet. a novas possibilidades que a gente não sabe ainda quais são. And when we work with ourselves Quando a gente trabalha com a gente mesmo, in the conversations of the we, nas conversas dentro do espaço do nós, then we have practices and discipline então a gente tem práticas e disciplinas for results in the world. para gerar resultados no mundo. A team is composed, is created and shaped in its conversations. Um time é composto e criado em conversas. A plan is conversations. Um plano são conversas. A project is conversations. Um projeto são conversas. Even results are conversations. Até resultados são. The blind spot of our culture A cegueira da nossa cultura is we have results in the world, é que nós temos resultados no mundo and we think the conversations describe them. e a gente pensa que as conversas apenas descrevem esses resultados. But our cultural blind spot Mas a nossa cegueira cultural, is we don't see the conversation that created the result. a gente não vê que são as conversas que criam esses resultados, Good or bad. bons ou maus. Are we having fun yet? A gente está se divertindo aqui? So you have more questions for me? Or are we ready for some conversations and I questions? think that we are ready for conversation. So let's please open Yes. the microphones and just let us know your questions. Please. Legal. Penso que estamos prontos para conversar e ver as suas perguntas. Luciano, como você quer fazer? Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, escrevam aqui no chat, eu quero, que aí eu vou pegando o nome de vocês na ordem que vocês vão colocando e dando a palavra. Então, o primeiro aqui que eu vou dar é o Ricardo Fará, que acabou de pedir para fazer pergunta. Ricardo, está com você. Obrigado. Acho que a Marta vai traduzir. Ricardo, boa noite. Sim, exato. Eu vou pedir que sempre que as perguntas sejam bem objetivas e que vocês falem frases intercaladas para que ela possa ir passando a frase para o inglês enquanto vocês perguntam. Com certeza, com certeza. Primeiro, eu não posso... Porque Bob, first of all, I would like to congratulate you. eu não escutei uma palestra, eu escutei uma profissão de fé da qual eu simplesmente acredito. I listen here not a webinar, but a faith in something that I really believe. Eu tenho a seguinte pergunta para ser bem objetivo. My question is, No mercado capitalista, financeiro, que hoje in the marketplace, in the financial capitalism vivemos nessa sociedade, that we live now, existe sempre a relação hierárquica there's always the hierarchy, e na relação hierárquica existe sempre o medo. and in the hierarchy relationship, there's always fear. Como lidar com essa dualidade da liderança generativa How to cope with this duality between generative leadership e, do outro lado, o medo de ser demitido se for falar a verdade ou se for se colocar de uma forma que vá contra o sistema.
And on the other hand, the fear to be fired if I can bring my voice and tell my truth. See. Very good question. Muito boa pergunta, Ricardo. We first of all include the fear in generative leadership. Em primeiro lugar, a gente inclui o medo dentro da liderança generativa. We need to open our embrace for all of life. A gente tem que abraçar tudo que diz respeito à vida. The problem with this fear, O problema com esse medo it leads people to promise what they cannot deliver. é que as pessoas precisam prometer o que eles não podem entregar. They don't want to be fired, Eles não querem ser demitidos. so they set up failure Então, eles já sabem que vão falhar, and I wonder how they keep their job. e eu não sei como é que eles conseguem manter o seu trabalho. This is something that can be addressed from the top down. Isso é uma coisa que pode ser endereçada de cima para baixo. So let me share my story when I first began to practice these conversations. Deixa eu compartilhar com você parte da minha história quando eu comecei a trabalhar com esses conceitos em organizações. I lived in the organization full of fear. Eu vivia numa organização cheia de medo. Everybody said yes. Todo mundo dizia sim. Nobody said no. Ninguém dizia não. And we didn't deliver. E a gente não entregava. And the culture turned into blame and excuses. Então a cultura se transformou em justificativas, escusas e culpar. No ownership. Sem as pessoas se responsabilizarem. It was a log jam of broken promises. I don't know what's a log jam, Bob. It's a clog, blockage, obstacle. A job jam of what? Of promises? It's a blockage. Ok. Era como um bloqueio, entupimento. And so when they made me a program manager, Quando eles fizeram de mim um gerente de projeto, I saw this dynamic eu vi essa dinâmica, that we were not performing. que a gente não estava performando, entregando resultado. And I made a commitment to myself. E eu fiz um compromisso comigo, I'm only going to make promises that I can trust my team and I can fulfill. eu só vou me comprometer com promessas que eu vejo que meu time pode entregar e que eu posso cumprir. And I had to face the fear of being fired. E eu tive que me deparar com o medo de ser demitido. And I decided if they wanted to fire me for that, E eu decidi que se eles fossem me demitir por conta disso, I would look for work elsewhere rather than stay in that culture. aí eu preferiria encontrar um outro lugar do que permanecer naquela cultura. And I began to have conversations where I said yes, E eu comecei a ter conversas onde eu poderia dizer sim as promises with ownership. para promessas com responsabilidade. And I also said no, E que eu podia também dizer não, because they were asking for too much. porque eles estavam pedindo por muito, que não era possível de entregar. So half of the requests from the marketing and sales, Então, metade dos pedidos de vendas e marketing, I said no. eu disse não. And the result was we delivered all the yes. E o resultado foi que todos os pedidos a que a gente disse sim, a gente entregou. And so we created a culture in which real promises mattered, Então, a gente criou uma cultura de que as promessas reais era que importavam, not the shallow yes. não um raso sim para as. This is a top-down problem. Por que eu digo que isso é um problema do top-down? Because when I began to work with my team,
Porque quando eu comecei a trabalhar com meu time, I told them, I need promises I can trust. eu disse para eles, eu preciso de promessas que eu possa confiar, Not a shallow yes. não um sim raso, superficial. And so my team learned to negotiate honest promises. Então, o time começou a aprender a negociar promessas confiáveis comigo. And then I hold them very accountable. E aí eu fazia com que eles realmente se responsabilizassem por aquilo que eles prometiam. And supported them to succeed. E eu dava suporte, apoio para que eles pudessem ter resultado, dar resultado. I broke the culture of blame and excuses. Eu quebrei a cultura de culpar e de justificativas. I have seen companies where you will get fired for this. Eu tenho visto com empresas onde você pode ser demitido por conta disso. Those companies have a lot of problems Essas companhias têm muitos problemas. and the wrong interpretation of how to produce success. E uma interpretação errada sobre o que é produzir êxito. So when I coach people with their fear, Então, quando eu faço coaching com pessoas sobre o seu medo, I ask them if they feel that they can leave. eu pergunto se eles sentem que eles podem sair, deixar a companhia. And if they feel confident they can go somewhere else, E se eles se sentem confiantes, eles podem inclusive ir para um outro lugar. then I encourage them to take a stand because you have nothing to lose. Então, eu convido eles a tomar uma posição, porque eles não têm nada a perder. But if you are afraid to lose your job, Mas se você tem medo de perder seu trabalho, it's even more important that you manage your promises well. é muito mais importante que você possa manejar suas promessas bem And not overcommit. e não se sobrecomprometer. And you're revealing something very important, Ricardo. Você está revelando algo muito importante, Ricardo. The game of management, O jogo do management, of leadership, da liderança, of being a true professional de ser um verdadeiro profissional, requires courage, requer muita coragem, not romance. não romance. If no one is going to stand for the truth, Se ninguém está disposto a se levantar pela verdade, we become collaborators in creating a toxic world. nós criamos colaboradores de criar um mundo tóxico. We look for the leaders willing to take the stand. A gente fica procurando alguém que seja um líder para tomar essa posição. But the first lesson Mas a primeira lição is dealing with your body, é lidar com seu próprio corpo, dealing with the fear itself, lidar com medo and finding where you have what we call center, e encontrar o que a gente chama de centro. ground, Ground, enraizamento, and confidence that you can cope. e confiança de que você pode lidar com isso. That learning may take time before anything bold is done publicly. Esse aprendizado pode tomar um tempo antes que você possa tomar qualquer ação de forma mais pública. But it is a cultivation for a better future for the company. Mas é o cultivo de um futuro melhor para a companhia. So I would sell that offer at a very high level. Eu venderia essa oferta no mais alto posto. How are we doing, Ricardo? Como estamos indo, Ricardo? Thank you very much. You know, fear obscures love. This is my belief. When the fear is, the love goes out. So, thank you very much. I appreciate very much your answer, and thank you for your teachings. Thank you. Thank you very much. Martica, traduces lo que dijo Ricardo, por favor. Uhum. Ricardo disse que
ele acredita que... Você quer falar, Ricardo? Obrigado. Eu agradeci porque eu acredito que onde o medo está, o medo ensombrece o amor. E onde o medo está, você não está inteiro. E eu acredito muito nisso, então eu agradeci pelos ensinamentos. Eu acho que o grande desafio de todos nós hoje é ter uma presença de amor nessa sociedade extremamente competitiva e não cooperativa e colaborativa. Por isso eu agradeci e muito obrigado. Gracias. Perfeito. Próximo, Ricardo Barcelos. So, okay, may I say something, Luciano, before? Can I say something, Richard? Yeah, sure. Just complimenting what Bob was saying. When I talk with the leaders or with the executives of the organization, Quando eu falo com os líderes ou os executivos das organizações, I show them how fear eu mostro a eles como o medo generates contraction in people. gera contração nas pessoas. And when people are contracted, E quando as pessoas estão contraídas, they cannot be committed, eles não podem se comprometer, they cannot be proactive, eles não podem ser proativos, they cannot give ideas. eles não podem dar ideias. So the team ended up with the ideas of the boss. Então o time acaba ficando com as ideias só do chefe, Just the ideas of one person, com as ideias somente de uma pessoa, not with the whole team. não de todo o time. So when you have a team, you Então, use the team. Então, quando a gente tem um time, a gente tem que usar o time. So to use the team and to bring the wholeness of the team, Então, para usar o time, para trazer toda essa inteireza, essa unidade do time, the leader or the boss need to create a safe and trustful space for them. então o líder, ele precisa trazer esse espaço seguro para todos eles. In other way, they are not going to offer. They are not going to be offers. De outra forma, eles não vão ser ofertas, eles não vão trazer suas ofertas. They are just going to be machines of the boss ideas. Eles vão ser só máquinas para as ideias do chefe. In that way, why do you need so many people? Dessa forma, para que você precisa então de tanta gente? Just use the leaders. Somente tenha os líderes. No? So when they see that, because it's a blind spot, Porque quando eles veem isso, porque isso é uma cegueira, they see the necessity of bringing the whole power of all the people in the organization. então quando eles veem isso, eles veem a necessidade de trazer todo o poder de todos da organização. And they start creating spaces where people can talk and people can bring ideas and people can show fully. Então eles começam a criar espaços onde as pessoas podem aparecer, podem trazer suas ideias e podem aparecer de uma forma inteira. And for me, Ricardo, that's a way of bring love to the organization. I'm with you. E para mim, Ricardo, essa é a forma de trazer o amor para dentro das organizações. Thank you. Ricardo. Obrigada. Let me add Ricardo one. Barcelos. Oh, yeah, Bob. Let me add one more comment. That leadership is not learned only in the head. Que a liderança não é aprendida somente na cabeça. It's also learned in the chest and the heart. É também um aprendizado para o peito e para o coração. But it's also learned in the belly. Também é algo que a gente aprende com a barriga. All three need to learn to align.
A gente precisa alinhar todas essas camadas. And courage is not the absence of fear. E coragem não é ausência de medo. Courage is the choice to move from your commitment rather than from the whether you have fear or not. Coragem é quando você pode se mover a partir do seu compromisso e não a partir do seu medo. Leadership is a full body contact sport. Liderança é um esporte de corpo inteiro, full body sport. Okay. Yeah, who's next, Ricardo? Bom, em primeiro lugar, quero dizer da minha felicidade e satisfação First of all, I would like to say about my happiness and my satisfaction e orgulho and proud de estar fazendo parte de um momento único, histórico, be part of a historical moment, an unique moment, de ter uma pessoa como o Bob falando com os meus amigos do Brasil. to have Bob talking with my friends in Brazil. E a minha pergunta, And my question is, como vender liderança generativa para empresas que estão mais preocupadas how we can sell generative leadership to organizations that are more worried about ações actions e resultados and results e não em amor e pessoas. and not in love and human beings. I like it because that is our best customer. Eu gosto porque esses serão os nossos melhores clientes. Generative leadership is about action and results. Liderança generativa é sobre ações e resultados. Yes, we talk about the human being E sim, nós falamos do ser humano and the heart, e o coração. but the context is action and results in the world. Mas o contexto são ações e resultados no mundo. Our body. É por isso que a gente é chamado a aprender no nosso corpo. But this is a huge blind spot in the culture. Mas isso é uma cegueira na nossa cultura. We think that when we talk about action and results, we forget the human being. A gente pensa que nessa cegueira que para falar de ações e resultados a gente tem que esquecer o ser humano. Rather than see the action and results come from the human being. Ao invés de ver que as ações e os resultados vêm dos seres humanos, We're all about action and results. nós somos totalmente sobre ações e resultados. What is the core power of action and results? Qual é o poder central de ações e resultados? Is the promise. É a promessa. Why does a company who's worried about action and results need you? Por que uma organização que se preocupa com ações e resultado precisa de você? Because they have problems they're not solving. Porque eles têm problemas que não estão resolvendo. Because they have leadership that's not working. Porque eles têm lideranças que não estão funcionando. Because they have pain that they cannot resolve. Porque eles têm dores na organização que não podem resolver. Because there is tremendous waste. Porque tem uma perda gigante nos processos. Or the future is in question. Ou porque o futuro está em questão. This is totally about action and results. Isso é totalmente sobre ações e resultado. And all those issues E todas essas questões are addressed by leaders são endereçados por líderes, with the right conversations com as conversas corretas, to create a new context, para criar um novo contexto, a new vision, a nova visão, uma nova visão. and most important, new promises, E mais importante, novas promessas. and the network of coordination that fulfills the promises E uma rede de coordenações que cumpre essas promessas, with new results. com novos resultados.
That's what we bring. É isso que a gente traz. But we simply see that it takes human beings with new behaviors to do that. A única diferença é que a gente traz que nós precisamos de seres humanos com novos comportamentos para fazer isso. So I want you to notice Eu quero notar this tendency of our culture essa tendência da nossa cultura to have action be mechanical. de ter ações como alguma coisa mecânica, It's something you control and force. como algo que você pode controlar ou forçar. And when we talk about people, somehow it's not concrete. E que quando a gente fala sobre pessoas, isso não é alguma coisa concreta. It's not about results. Isso não tem a ver com resultados. That is the problem. Esse é o problema. That is the blind spot to where action and results actually come from. Essa é a cegueira de onde ações e resultados provêm. Because they all come from human beings. Porque sempre ações e resultados vêm de seres humanos. The good results, Os bons resultados, the bad results, os maus resultados, the so-so results os resultados mais ou menos, are all happening because of the habits and practices and conversations of the people. eles estão sempre acontecendo nos hábitos, nas práticas, nas conversas desses indivíduos. When we learn how to see this Quando a gente aprende a ver isso and we go to the organization, e nós vamos à organização, we don't promise a transformation of the heart. a gente não promete uma transformação do coração. We promise results in the world. A gente promete resultados no mundo. And we may have to produce a transformation of the heart. E To get- talvez a gente tenha que fazer uma transformação do coração para poder atingir isso. Generative leadership, we go back to our prior point. Liderança generativa, nós voltamos para o nosso prévio ponto. It's not romantic. Não é romântico. It started with a problem of results in the world on a big scale. Surgiu. Sorry, Bob. Can you repeat? Generative leadership started with big problems with results in the world. Liderança generativa surgiu de problemas grandes de entrega no mundo. And seeing how the people needed to change E vendo como as pessoas precisavam mudar their skills, suas habilidades, their behaviors, seus comportamentos, their commitment, seus compromissos, their honesty, sua honestidade. and it changed the results. E isso mudava o resultado. Do not listen to our discussion Você não está escutando a nossa discussão about generative leadership as separate from results. de que a liderança generativa é separado de resultados. Results are where we start. Resultados é onde a gente começa. And seeing how to illuminate the blind spots E vendo como a gente pode iluminar os pontos cegos, as cegueiras. and see the needed skills of coordination. E vendo quais são as habilidades de coordenação que são necessárias. That will so you are very lucky Então, você é muito sortudo. that almost all the companies Quase todas as companhias are waiting for your leadership, estão esperando pela sua liderança. our potential clients. Seus potenciais clientes. I hope you can see that. We have hands up. Who's next? Eu espero que você tenha visto algo aqui. E nós temos mãos levantadas. Quem é o próximo? Cláudia, Paranaguá. Bom, eu tô com problema de vídeo, eu peço desculpas. Mas- I with a video problem, I apologize. Gracias.
mas na realidade eu não sei se é uma pergunta ou é até um testemunho do que eu vivenciei em quase 9 anos na França. I don't know if it's a question or a testimony in what I've learned in 9 years in France in organizations. Quando eu comparo um pouco com o Brasil, que é minha pátria de origem, my home country, onde as pessoas têm mais medo de perder o emprego, porque não existe tanta proteção em termos de legislação como existe na França, where I see that people are even more afraid of losing their jobs because they're not like laws that can protect people if they are fired. Uma coisa que me surpreendeu na França, que mesmo com toda a proteção, as pessoas elas têm medo e elas muitas vezes elas sabem que o líder, o chefe, sendo diretor, gerente, supervisor. Something that surprised me, that even in France that we have good laws about people being fired, they were afraid of their leaders. Sim. E eles na realidade, é como se nem ousassem falar realmente o que eles pensam, porque eles precisavam estar de acordo com o chefe, com esse líder. I used to see that people could not dare to say what they needed to say because they had to agree with the leader. Então, essa questão cultural, ela chamou muito minha atenção, porque eu, como latina, mesmo com... desculpa. So this cultural issue just was surprising for me, because me as a Latin, eu achava que as pessoas tinham essa vantagem de poder falar o que eles queriam, porque eles não perderiam seus empregos. I had this idea that because they were more protected, they would have this willingness to be, or this readiness to be talking with their voices and not having to agree. Então, eu acho que essa questão da liderança generativa, eu estou 100% de acordo, mas realmente, pela minha experiência, e eu voltei há pouco tempo, eu não sei como um país como a França, imagino que outros países tenham esse perfil. So, I totally agree with generative leadership, and I don't know how these countries, like France, como a França e como outros que têm uma certa proteção, como que a gente consegue fazer essa verdadeira transformação? Porque é uma mudança de mindset enorme. E para mudar, a gente sabe que as pessoas elas têm que ter vontade e têm que acreditar que a mudança é boa para elas. so even these countries that are more safe for people to be fired, I don't know how we can produce this change, because I know that people need to have the willingness to change and to believe that the change will be for good. Yeah. Good question. It reveals the challenge of human beings. Esse é um bom desafio. Isso mostra o desafio dos seres humanos. First of all, I'll say the true safety Primeiro, eu diria que a verdadeira segurança for a worker para um trabalhador
is the value of their promise. É o valor das suas promessas. Because if you can produce value, you can work anywhere. Porque se você pode produzir valor, você pode trabalhar em qualquer lugar. And when you deliver value, E quando você entrega valor, people will treat you with respect. as pessoas vão te tratar com respeito. And so part of the dynamic, Então, parte da dinâmica, I can identify two causes of this problem. eu posso identificar como causas desse problema. That when your job is guaranteed, Que quando o seu trabalho é garantido, and then you may be viewed as no value então você pode ser visto como não tendo valor and not deserving of respect. e não merece respeito. So there's a missing conversation. Então, isso é uma conversa que fica faltando. And the other is the breakdown from the leadership side. E outro é o quebre, o colapso do lado da liderança. The Gallup people have surveys As pessoas do Gallup Institute têm pesquisas where they show that 70% of employees are disengaged from their work. que eles falam que 70% das pessoas estão desengajados dos seus trabalhos In the US. nos Estados Unidos. The numbers are higher elsewhere in the world. E os números são ainda maiores em outras partes do mundo. And 30% are antagonistic to their employer, And 30% what, Bob? are antagonistic to their employer. E 30% disso são antagonistas ao empregador. This is not an employee problem. Isso não é um problema do empregado, It is a leadership problem. é um problema de liderança. And if you look at the survey that the Gallup people use, E se vocês olham para essa pesquisa que a Gallup usa, they ask 12 questions. eles perguntam 12 perguntas. 10 of the questions are about conversations. 10 delas é sobre conversas. So the disconnection is in the missing conversations. Então, a desconexão está nas conversas que estão faltando. And so we need to find who in the organization Então, a gente tem que procurar quem na organização really cares about the future, realmente se preocupa com o futuro, really cares about creating value, realmente se preocupa em criar valor, who really cares about excellence, realmente se importa com criar excelência, because they can be shown it only comes from cultivating the people. porque eles serão as pessoas que podem ver que isso somente vem das pessoas. And then everybody can be putting the effort into creating the valuable future. Então, todos vão poder colocar um esforço para criar um futuro melhor. This can happen if you're in charge. Isso pode acontecer se você for o responsável, This can happen if you grow yourself to be valuable in the organization. e isso pode acontecer se você puder crescer o seu valor e ser valorado dentro da sua organização. Because both create power. Porque ambos espaços criam poder. The enemy is resignation. O inimigo disso é a resignação. Is the blindness to the power of people to create. É a cegueira das pessoas para o poder delas de criar. That's where generative leadership focuses. É aí que a liderança generativa foca. Create the future Criar o futuro, with real results com resultados reais, by bringing the best out from people. trazendo o melhor das pessoas. Because it does not happen any other way. Porque não acontece de nenhuma outra forma. And people are blind to that. E as pessoas são cegas a isso. Okay. We've Ok. gone over our time here. Parece que a gente está se cedendo ao nosso tempo aqui. I'm happy to continue, but if people need to leave, we should give them. Eu, mais do que feliz, poderia continuar, mas se as pessoas têm que sair, eu estou ok também. Nós temos uma pergunta do João Pascoal.
We have a question from João. Sí. Obrigado. Thanks. O Bob, você mencionou que as empresas, tem muita empresa que as pessoas estão muito no eu. That there are many organizations that people are in the me space. E quando você começa a trabalhar com essa empresa, como é que você dá essa notícia para o top management? And when you start working with this organization, how you communicate this to the top management? How do you show this? Very good. When you do a diagnosis of an organization, Quando você faz um diagnóstico de uma organização, you look for where is the pain. você procura aonde está a dor, Where is the waste? onde está a perda. Not just the mood of the people, Não apenas o estado de ânimo das pessoas, but the numbers. mas os números. And when we do interviews in companies, E quando nós fazemos entrevistas nas organizações, our leading question a nossa pergunta viva is to ask people, where do you see dissatisfaction around here? é: onde você vê insatisfações aqui? And we schedule an hour for the interview. E a gente agenda 1 hora para essa entrevista. And after an hour, they still want to talk. E depois de 1 hora, eles ainda querem continuar falando. Every dissatisfaction is a missing promise. Toda insatisfação é uma promessa faltante. Every dissatisfaction is the symptom of missing conversations. Toda insatisfação é um sintoma de uma conversa faltante. And so when you go to the senior leadership, Então, quando você vai para a liderança sênior, you say, you show them their breakdowns. você mostra quais são os quiebres, os colapsos, isso que não está dando certo. Their waste, Você mostra as perdas, the concerns, você mostra as inquietações. and the senior leadership has many also. E provavelmente o líder sênior também vai ter muitas. And you show them one example E você mostra um exemplo of a big problem de um grande problema that would be resolved with new conversations que pode ser resolvido e vai ser resolvido com novas conversas and new leadership skills. e novas habilidades de liderança. And then you say, you can have this. E você mostra que ele pode ter isso. I'm willing to promise this for you, E eu estou querendo prometer isso para você. but you need to make a promise to us Mas você tem que fazer uma promessa para nós. that you will do what it takes, Que você vai fazer o que precisa ser feito. because we can show you how. Porque a gente pode mostrar como. Very important in generative consulting. Muito importante em consultoria generativa. You cannot produce results for the client. Você não pode prometer resultados para o seu cliente. They must produce the results. Eles precisam produzir os resultados. So you have to be a customer for their promises, Você precisa ser o cliente para as promessas deles. or you are going to be imprisoned in being doing training or facilitation. Ou você vai estar prisioneiro de ficar fazendo trainings ou facilitação, Because there's no promises. porque não tem promessas. And this takes us to the edge. Isso nos leva a um edge, a uma borda. This takes us to the required courage Isso nos leva a uma coragem que é requerida. to have the honest conversation. Ter conversações honestas. And if the organization does not want that, E se a organização não quiser isso, then you don't want them as a client, então você não quer eles como clientes. because you will only be paid to take the blame. Você somente será pago para ser o responsável. Make sense?
Super. Awesome. Thank you. Ok. Queria perguntar se o Bob pode nos presentear com mais alguns minutos. Bob, can you give us some more minutes? See, my pleasure. Ok. Eu quero fazer uma pergunta ao Bob. I want to make a question to Bob. No nosso dossiê, o Bob nos apresenta o que ele chama de anatomia da ação. In the dossier, in your article, you bring the anatomy of action, Que ele tem uma série de passos, that you have some steps que começa com o que nos importa, that begins with the care, what we care about, vai para as promessas, then promises, para as conversas, conversations. das conversas vão gerar promessas, From the conversations, we'll generate promises. das promessas nós vamos tomar ações, Then from promise, we are going to take actions, e aí vem os resultados. and then we'll get results. A minha pergunta é, nas organizações de uma forma geral, My question is, in the organizations in general, as lideranças, elas se apegam the leadership, the management team, they grab, they attach somente nos dois últimos itens, ações e resultados. they focus only in action and results. E quando os resultados são fracos, And then when the results are poor, eles pedem para que as pessoas aumentem e intensifiquem as ações. then they just ask people to intensify actions. E eles acabam produzindo mais ruído e menos resultados produtivos. And then they generate just more noise, just more mess, and no more results. A questão é, como dentro de uma intervenção, So my question is, how in an intervention conscientizar as pessoas a fugir desse ciclo vicioso que eles entraram? how can we bring awareness to people to leave this dynamic, this circle of Vicious circle. doing more, vicious circle? So your analysis is very good. Luciano, sua análise é muito boa. When people only do action to results, yeah, go ahead. Quando as pessoas simplesmente olham para ações e resultados, They often fall into, when they have problems, only doing more. eles sempre caem nisso, que quando eles têm problemas, eles têm que fazer mais. Doing more is the most stupid strategy there is. Fazer mais é a super estratégia que eles têm para resolver. And it allows people not to think. E isso que faz é permitir que as pessoas não pensem. That somehow doing more of what's not working is going to make success. É mais ou menos pensar que fazer mais do que não está funcionando vai gerar qualquer êxito. That is what the anatomy of action shows. Isso é o que a anatomia da ação mostra. You're not getting the right actions and results because you don't have the right promises. Você não está fazendo as ações corretas, chegando aos resultados corretos, porque você não tem as promessas corretas. Remember, a promise is not words. Lembre, uma promessa não são palavras. It is a trustworthy commitment to create a future. Uma promessa é um compromisso confiável de gerar um futuro. So the anatomy of action is a good diagnosis when it's not working. Então, a anatomia da ação é um bom diagnóstico quando as coisas não estão funcionando. It will show you the missing promises. Isso vai mostrar para você que estão faltando promessas. And if you have people making promises and cannot fulfill them, E se você tiver pessoas que estão fazendo promessas e não podem cumpri-las, it shows you the missing conversations. também vai mostrar as conversas faltantes. You need to learn.
Você vai ter que aprender, You need to bring in help. você vai ter que trazer ajuda, You need to improve a process. você vai ter que melhorar processos. So the anatomy of action is an accurate diagnosis tool, whether things are going well or bad. Então, a anatomia da ação é uma ferramenta de diagnóstico muito boa para saber quando as coisas estão indo bem ou indo mal. And when the leadership is simply saying do more, E quando o líder simplesmente diz faça mais and they're not dealing with the causes, e não está lidando com as causas, it is a revelation of their disconnection é a revelação da sua desconexão and their blindness. e da sua cegueira. So when you do the diagnosis with a client, Então, quando você faz o diagnóstico com o seu cliente, you say, these are the conversations você diz, essas são as conversas. and the promises and missing promises. E aqui, e também você mostra quais são as promessas e as promessas que estão faltando, That is creating your problem. que estão criando o seu problema. This is what you need instead. Isso é o que você precisa, então. And you're not going to change your results any other way Você não vai mudar os seus resultados em nenhuma outra forma, until people can make more valuable promises. a menos que as pessoas possam fazer promessas mais valiosas. Until the teams care about what they need to care about. A menos que o time comece a cuidar daquilo que importa a eles cuidar. Which means they should care about excellence. O que significa, por exemplo, que eles possam se importar com excelência. They should care about learning. Eles deveriam se importar com aprendizagem. They should care about communication. Eles deveriam se importar com comunicação. They should care about teamwork. Eles deveriam se importar sobre o trabalho de time. Not just their fear of being fired. Não apenas o seu medo de ser despedidos. And so you reveal the missing conversations. Então você revela as conversas que estão faltando. And this is where we need to be standing strong. E é aí que a gente tem que estar muito bem posicionado, de uma forma muito forte. We tell the executives about their blindness, A gente mostra aos executivos as suas cegueiras, that they don't know. do que eles não sabem. They need to learn. Eles precisam aprender, They need to change. eles precisam mudar. And if they decline that, E se eles declinam em fazer isso, to protect themselves, para proteger eles mesmos, they are the problem. eles são um problema. And if they're not going to address the problem, then you let them slide into the black hole. E se eles não quiserem endereçar esse problema, vocês deixem ele deslizar até o buraco negro. I had a coaching friend in my path. Eu tive um amigo coach no meu caminho, When people would not listen to good coaching, que dizia que quando as pessoas não escutam não escutam um bom coaching, he would say, we need to let the world work on them for a while. ele dizia que a gente precisaria deixar o mundo trabalhar nessas pessoas um pouco antes. Maybe they'll be ready for a conversation later. Então, talvez eles ficassem prontos para uma conversa depois, After more pain. depois de mais dor. Em português, a gente diria que tem que sovar um pouquinho, né? In Portuguese, we would say that it is like making a bread. You have to squeeze the dough a little bit more to get ready. Muito bem. Marta, gostaria que você dissesse para o Bob o número de elogios que estão escritos aqui no chat. Muitos elogios, muitos agradecimentos, principalmente pela relevância desse nosso webinário. Okay. Bob, Luciano wants me to tell you that there are many, many accomplishments and messages of gratitude in the chat. The people that are telling about the relevance of yours or of everything that you are bringing, and
your time, and you, and of course, Maribel. Gracias. E eu quero lembrar a todos que estão aqui presentes que essa semana nós teremos um outro webinário na quinta-feira, mesmo horário, com os demais autores, né? Que nós teremos, então, de novo, Maribel, a Marta, o Ricardo, o Daniel e Franciele. Esqueci alguém? Não, né? Tá tudo certo. Então é isso. Well, we are just communicating people that this Thursday we will have another webinar with the other 5 authors of the dossier, and Luciano was communicating that. Beautiful. Can I say something before we leave? Sim, mas ainda não vamos leave, calma. Okay. Eu gostaria de convidar a Maribel para fazer uma propaganda da formação que vai começar em breve, não é? I would like to invite Maribel to talk about a little bit how to learn about that, about talk about the program that is about to start, and some things about how people can learn about that. Gracias, Luciano. For us, it's a pleasure to bring this kind of discourse and narrative to the world. Para nós é prazer poder trazer esse discurso. And for me, is a part of my purpose to bring it to Latin America. E para mim é parte do meu propósito de vida trazer isso para a América Latina. Because I think it's the time for us to change our own story as a continent. Porque para mim já é hora da gente mudar a nossa história como continente. When we teach or we guide people through generative leadership, quando a gente ensina ou a gente guia pessoas através da liderança generativa, we made 7 offers. Nós fazemos 7 ofertas. That your committed yes, que o seu sim comprometido can create a promise. Pode fazer com que a gente crie uma promessa compartilhada. Okay. So the first one is that you will find your care, your focus, your purpose. A primeira oferta que a gente faz é que você encontre qual é o seu care, isso que te importa, o seu foco. Because we believe that leaders need a vision. Porque a gente acredita que líderes precisam de uma visão. And inspire others. Que inspire a outros. As Bob says, como o Bob falou, leaders need to be coaches. Líderes precisam ser coaches. And coaches need to be leaders too. E coaches precisam ser líderes também. So that's why our first offer is to find your care. Por isso que a nossa primeira oferta é que você encontre o que te importa, o seu care. The second one is to find your condition of satisfaction. A segunda oferta é que você encontre quais são as suas condições de satisfação. Because the more clear you have your condition of satisfaction and the characteristics of your future and the future you want to create. Porque quanto mais claro você tiver quais são as suas condições de satisfação e quais são as características desse futuro que você quer criar, your commitment is more deep. O seu compromisso vai ser mais profundo. And you can see your offer better. E você pode ver qual é a sua oferta de uma forma muito melhor. So that's our third offer, is like you are going to have clear what is your offer as a coach and as a leader for the world and for organizations. Então, essa é a nossa terceira oferta, é ter clareza qual é a sua oferta como coach, como líder nas organizações e no mundo. Our fourth offer is that you are going to find back your power. A nossa quarta oferta é que você vai encontrar de volta o seu próprio poder. But we call power your capacity of action. Nós chamamos de poder
a sua capacidade de ação. So when you find your focus, your condition of satisfaction, your offer, you can see your power back, your capacity of action back. Então, quando você encontra o seu care, as suas condições de satisfação, a sua oferta, você pode reconectar e ver o seu poder de ação. Y de esa manera traer un observador claro a las organizaciones. E dessa forma, trazer um observador claro às organizações. That is our fifth offer. Essa é a nossa quinta oferta. Is to show leaders and to show coaches and consultants what is the anatomy of organizations. É mostrar a coaches, líderes e consultores qual é a anatomia das organizações. As an observers. But we don't just work with observers. Mas nós não vamos trabalhar somente no observador de organizações que você é. Because as Bob was saying, we don't work with concepts. Porque como Bob estava falando, a gente não trabalha com conceitos. So our sixth offer is become your actor, become an actor of organizations. Então a nossa sexta oferta é se tornar um ator em organizações. Because leadership and results is all about what your actor is capable to do. Porque liderança e resultados é sobre o que o seu ator é capaz de produzir. So we build the structure of the actor. Então, nós construímos a estrutura do ator. To be a leader and to guide other leaders as a coaches. Para ser um líder e para guiar a outros a ser líderes e coaches. The next offer that we have, and is our last offer, is that we have the structures, the anatomies, and the elements of every conversation. E a nossa sétima oferta, e a última, é que nós temos as estruturas e as práticas de todas as conversas. Bob was explaining to you about the conversations, but each one of these conversations has a structure with elements and the way that conversation needs to be done. O Bob estava falando sobre as conversas, e todas essas conversas têm as estruturas, têm os elementos e a forma como essa conversa tem que acontecer. So we help you as a coaches and as a leaders. Então nós ajudamos vocês como coaches e líderes to practice with those structures. A praticar. So you can learn those structures in your body. Então você pode aprender essas estruturas no seu corpo. To put it with your clients. Para colocar para os seus clientes. And help leaders to put those practices in their teams. E ajudar a líderes a colocar essas práticas com os seus times. All these 7 practices, or these 7 promises, todas essas 7 promessas, ofertas, are going to happen in the somatics and the emotions of the human being. Todas essas ofertas vão acontecer na parte somática e emocional dos seres humanos. During 9 months, durante 9 meses, with an expert coach in generative leadership, com coach expert em liderança generativa, with a team that you will be working with, com um time que você vai estar trabalhando e ser parte, and practicing in your clients and in the real life. E praticando nos seus clientes e na vida real. So that's what we do in the program in the first year. Isso é o que a gente faz no programa, no primeiro ano do programa. And after the first year, we are going to show you the second level and the third level of the path of the leader and the consultant. E depois do primeiro ano, a gente vai mostrar para você o segundo e o terceiro ano, que são os próximos níveis no desenvolvimento de um líder. So you asked me to put it short.
but if you make me talk, I can talk for hours. Então, você pediu para eu fazer curtinho, mas se você me deixar, eu vou ficar falando aqui por horas. Because I love what happened with my students and with the people during the program. Porque eu amo o que acontece com meus estudantes e as pessoas durante o programa. And I see where they start. E eu vejo onde eles começam. And how they can go to the next level of their leadership and their practice as a coaches and as a consultants. E aonde eles podem ir no próximo nível como líderes e suas práticas como coaches e consultores. Gostaria de pedir para a Maribel escrever no chat o link do site que as pessoas possam clicar para já abrir uma janelinha lá para depois elas olharem com mais calma o programa onde todas essas promessas estão descritas. Claro, Luciano. Martica, could you write your email, please, too? Já está lá. Liderazgo Generativa. LA.com. That's a website. LA.com. Unfortunately, I still don't have it in Portuguese, so I Not yet. Not yet. Exactly. But if you need everything, we can answer your questions in Spanish, English, or Portuguese with Martica. Nós ainda não temos o site em português, mas qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem me mandar um e-mail e a gente segue conversando e a gente pode conversar em inglês, espanhol e em português. Because she's my lead. Seria bom. She's my leader in Seria bom Brazil. Seria bom também a possibilidade de conversarmos em portunhol, que é o que a gente mais fala. Sure. I think Thursday we are going to do it. It will be great to be able to talk in Spanglish. I don't know, mixed language. Ok. Pessoal, então, foi um prazer enorme contar com a presença de vocês aqui. Um prazer enorme uma honra contar com a sua presença, Bob. It is an honor to be able to count with you, Bob, in this evening. Gracias. Maribel, gratidão pela sua participação também. Assisti muitos vídeos seus também. Você é uma riqueza. Gratitude for you also, Maribel. You are rich. You bring this richness. E nos encontramos na quinta-feira agora, onde nós vamos ter o próximo encontro com todos os nossos autores. We meet this Thursday when we meet with all the other authors. Muito bem. Luciano, Coração, diga. Eu quero dizer, Mari? Yeah. Dale, Mari. Luciano and everybody, we feel really honored to be here with you. Thank you for inviting us to your space. And thank you for giving us these 2 hours of your life. Obrigada por nos convidarem ao espaço de vocês e por nos dedicarem 2 horas do seu tempo. Nos sentimos honrados de empezar a tocar este lindo país. Nos sentimos muito honrados de começar a tocar esse lindo país. E espero que não seja a última conversação que tengamos. E espero que não seja a última conversa que a gente tenha. Por supuesto. Falar não. Gratidão, Bob. Gratidão, Maribel. Gratidão, Marta, pela sua tradução. Quero agradecer Bob, Maribel. I would like to thank you for trusting in my trustworthy promises that I'm learning to be a leader and a commitment and to bring this discourse to Brazil with my capacity, with trustworthy promises. I'm really committed to be part of this discourse that can create a world that everyone can thrive, and it's real. So that's why I'm really committed. Estava dizendo que eu sou muito agradecida por eles estarem acreditando nas promessas que eu posso fazer dentro da minha capacidade para trazer esse discurso para o Brasil,
porque eu realmente vejo que não é um discurso apenas, que eles vivem isso como criando um futuro onde todos possam prosperar. Gostaria de agradecer ao Dani por ter me ajudado no privado com tantas palavras na tradução. Muito bom te ter aqui, Dani, gratidão. E Luciano, gratidão imensa por haver confiado nessa disciplina e abrir espaço na revista. Muito, muito, muito obrigada. E por todas as pessoas que estão aqui, que vieram convidadas. E para quem não leu ainda, que leia os artigos do nosso dossiê antes do nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau. Gracias, Martica.